Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Mateus, no capítulo 4 e versículo 18. Fazer o meu agradecimento a Deus pela oportunidade e pelos meus pastores pela confiança de estar permitindo, estar trazendo a palavra do Senhor à sua igreja. Com muito temor de estar aqui, trêmulo, com a mão suando, estava falando para o meu pastor. Pode se assentar, igreja, ficar à vontade. Deus trabalha do modo que Ele quiser, em pé ou sentado Deus opera. E com isso a gente sente bastante um tremor dentro da gente, porque sabe o peso da responsabilidade da palavra do Senhor. Estava meditando em casa sobre essa palavra que o Senhor me trouxe ao coração, compartilhando com a minha esposa, porque eu gosto de falar com ela, porque ela sempre me ajuda, ela me ouve e mostra os seus pontos de vista também, porque é bom a gente trocar informações. Automaticamente também liguei ao pastor Chico também para poder tirar dúvidas, porque é um peso, é uma responsabilidade a gente levar a palavra do Senhor. E isso o Senhor nos deu para trazer com autoridade, sabendo da certeza do que estamos ministrando à sua igreja. E com isso, aqui podemos ver um chamado, o chamado de Pedro e André, um dos primeiros discípulos de Jesus. Mas até que Jesus chegasse até ele, houve uma promessa que nasceria, a luz e a esperança para os tempos difíceis, que seria Jesus Cristo. Mas ao nascimento de Jesus Cristo também teve o nascimento de João Batista, e a palavra vai nos dizer que ele seria uma voz que clamaria no deserto. O Senhor, ele veio por uma voz que clamava, que pedia ajuda e auxílio daquele que poderia nos salvar. E com isso lá veio a promessa, Jesus, aquele que é a solução e que nos trouxe a luz nos momentos difíceis. E com isso ele indo até Pedro e André, é interessante que eu estava falando com o pastor, porque aqui nós podemos falar em Mateus que ele foi andando a Galileia, ao mar da Galileia, à beira do mar, e lá estava esses dois homens. Mas para poder eu entender mais um pouco do texto, eu fui e cheguei até João, na primeira epístola de João, que diz que André já tinha apresentado a Pedro a Jesus. Jesus já conhecia quem era Pedro quando ele estava pescando. Pedro já tinha andado com Jesus, mas ele ainda não tinha sido chamado, tanto como André. E isso vai nos dizer em 1 João, no capítulo 1 e versículo 40, que diz assim: e era André irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviam aquilo que João havia seguido. E este achou primeiro o seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer traduzir Pedro. Automaticamente, para nós poder entender mais um pouco do texto, depois vamos para Lucas. Em Lucas, no capítulo 4 e versículo 38, vamos começar a falar dos primeiros aparecimentos de Jesus junto ao Pedro. Porque Jesus visitou a casa de Pedro, Jesus visitou a sogra de Pedro. Por quê? Porque ela tinha uma enfermidade, ela estava com febre. E nós podemos ver que o Senhor, ele diz que a autoridade não é o nosso tom de voz, mas é como determinamos as coisas e como nós fizemos ela. Porque Jesus, numa palavra só, ele tirou aquela febre daquela mulher.
e ela foi curada. Então Jesus automaticamente, ele voltou a Galileia por causa de uma pessoa, João Batista, que ele tinha visto que ele tinha sido preso. Jesus, ele sempre está te contemplando e te olhando, a cada passo, e quando você clamar e precisar da ajuda dele, ele vai voltar para te ajudar, porque ele é o nosso consolador e o nosso ajudador nos tempos mais difíceis, quando nós estamos passando. E ele veio para visitar João Batista, que estava preso, mas já tinha outro plano logo em seguida, porque pela segunda vez que ele veio a Galileia, ele encontrou Pedro e André. Mas o mais interessante é que aqui no capítulo 5, ele já vai nos dizer como foi esse encontro. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e ouvindo estar 2 barcos junto à praia, logo aos pescadores, ouvindo, descido dele, estava levando as redes, enquanto num barco, que era Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te o mar alto e lançais as vossas redes para pescar. Nós podemos ver que em Mateus ele fala e faz uma promessa para esses 2 homens, que agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vão ser pescadores de homens. O mais interessante é que Jesus, ele tem simplicidade para poder falar com a sua igreja. A simplicidade dele é que você entenda o que ele quer falar para você, o que ele quer te mostrar para que você faça para ele. Porque quando ele falou para Pedro, ele sabia que Pedro era pescador. Você imagina, de repente eu, ou o pastor Marçal, ou o pastor Chico, está no barco, eu entendo de pesca, ó pastor, prepara lá a nossa rede com a malha 0.5, com tantos chumbos no peso, que a gente sabe que o movimento da água que faz ao sentido ao contrário, é onde tem peixe. O Senhor já estava dizendo para eles, ao mesmo modo, o mesmo cuidado que vocês têm, vocês vão ter que ter também com os meus filhos, aonde vão ser chamados, porque o Senhor nos chamou para ser agente de mudanças, para trazer pessoas para o reino dos céus, porque ovelha gera ovelha. Nós somos chamados para algo. Quando falamos do exército do Senhor, eu falei para o pastor Marçal, quando eu fui até a porta do exército, eles falaram para mim, logo quando me olharam, tu vai servir. Eu duvidei, eu disse, não vou não. Eles já disseram para mim no primeiro dia, já raspa a tua cabeça, porque tu vai servir. É assim que o Senhor, ele olha para nós, ele vê o potencial aonde as pessoas não vê. Porque de repente, por que chamar um pescador? Que conhecimento ele tem a oferecer de palavra? Que conhecimento ele tem de oferecer a escrita? Que conhecimento ele tem para trazer para nós? Tantos homens na sinagoga com tanto conhecimento para poder trazer a palavra, mas Deus, ele vai contra a lógica do mundo, contra o raciocínio humano. Ele chamou a Pedro porque ele viu um potencial aonde ninguém via. Mas sabemos que durante o processo você vai errar e você vai acertar. Mas o mais interessante é que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele conhece as nossas fraquezas e limitações, ele sabe aonde vamos tropeçar e aonde não vamos tropeçar, porque a palavra já diz, aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, já é mentiroso. Irmão, não estamos aqui porque somos melhores, estamos aqui porque precisamos de um tratamento. O Senhor nos convida para ser tratados, para depois tratar as outras pessoas, porque Deus, ele vai mudar de dentro para fora. Assim ele trouxe a Pedro e André para perto dele, porque agora tudo que vocês conhecem vai ser mudado, tudo que vocês entendem vai ser mudado, agora vai ser do meu modo,
do meu jeito, vocês vão andar como eu quero, vocês vão falar o que eu quero, porque nós viemos cumprir a vontade de Jesus. A palavra dele no ministério de ensinamento de Jesus, a primeira palavra que ele falou foi: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Logo em seguida veio o chamado para continuar anunciando isso ao seu povo, dizendo que é o tempo aceitável da sua palavra, que é um tempo de hoje você dizer: eu aceito esse Jesus. Porque o mais interessante que quando aconteceu isso, foi que Pedro estava trabalhando, ele estava no mar, e quando ele chegou à beira do mar, ele estava o quê? Cansado. Quantos de nós estamos cansados no meio do caminho? Quantos de nós oramos e de vez em quando não temos a resposta que queremos? Quantos de nós de vez em quando oramos pelos nossos filhos e nada acontece? Estamos cansados, estamos perdidos, e agora o que vamos fazer? Lá vem a solução, a luz, a esperança. No meio do caminho, no meio do mar da Galileia, lá estava o Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para mudar a história, aquele que pode fazer a tua história de frustração virar uma história de conquistas. Esse é o Senhor cuja a gente serve, e aonde nós devemos entender a quem estamos servindo. Porque Pedro estava cansado. Eu imagino, porque quando eu era criança, sou neto de pescador, já peguei uma tarrafa na mão e já fiquei tentando pescar em alto mar, pastor, na beira do mar, jogava que nem abria a rede, mas os meus braços se cansavam. Tinha uma hora que eu nem conseguia mais jogar a tarrafa, não conseguia mais nem puxar direito. E de repente Jesus diz: ó, volta lá no meio do mar e lança a tua rede. Aqui aonde eu vejo é o que? Pedro entendeu, porque Pedro já tinha visto quem era Jesus, e Pedro ele fala: através da tua palavra eu lançarei. Obediência, a estar disposto, a estar com o ouvido aberto para escutar o Senhor falar conosco. E o mais interessante é que quando Pedro fez isso, a sua rede aconteceu o que? Se encheu de peixes. Era o Senhor já mostrando: é isso que eu vou fazer contigo lá na frente, é isso que eu vou fazer com vocês. Olha o tanto de peixe, olha o tanto de almas que o Senhor ia botar na mão daquele homem, que chegou a dizer na palavra do Senhor que estavam se rasgando a rede, quase que o barco foi a pique, e eles tiveram que pedir até ajuda para conseguir tirar os peixes de dentro do mar com a rede. E o mais interessante é que quando eles chegaram à beira do mar, o mais interessante é que eles deixaram os peixes de lado. De repente era o seu ganha-pão, né, pastor? Loucura. Porque vendiam o peixe, pescavam para poder manter a sua família. Mas o mais interessante é que eles não ligaram para isso. O que eles fizeram? Seguiram Jesus, largaram tudo que tinha para seguir a Jesus. A palavra nos diz que aquele que quer seguir a Jesus, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas sabemos que é um peso carregar essa cruz. De vez em quando o ombro vai doer, o nosso lombo vai arder, mas sabemos que já somos mais do que vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele já venceu. Não foi nós que vencemos a batalha, Ele já tinha vencido por nós, porque Ele foi a promessa, e o chamado está para nós. E nós devemos cumprir a esse chamado. Mas sabendo que Pedro, como uma vez preguei, ele errou, mas Cristo abandonou ele? Não. Porque isso é o que nós devemos entender como igreja, como corpo e como servos do Senhor, que nós somos auxiliadores da obra. Quer dizer que não estamos aqui para julgar, mas sim para somar para o reino do céu. Por quê? Porque na medida que tu julgares o teu irmão, perante o Senhor tu serás julgado.
O Senhor já sabia que Pedro ia errar, mas o chamado estava sobre a sua vida. E o mais interessante é que ele não errou somente uma vez, errou outras vezes, mas o Senhor mesmo assim o amava, mesmo assim o chamou, o Senhor escolheu ele para ser pescadores de homem. Mesmo assim o Senhor ainda deu poder e autoridade para Pedro poder fazer milagres e prodígios também, que nem o Senhor, porque o Senhor deu uma promessa: vocês farão milagres e prodígios maiores do que os meus. Irmão, você entende a autoridade que você foi dada na sua mão? A autoridade que foi derramada sobre a sua vida, como alicerce e base da igreja, porque nós somos uma palavra, nós somos uma voz que clamamos no deserto, que clamamos pela presença do Senhor. Quem pode nos ajudar nos tempos difíceis? É somente Ele, irmão, porque quando chegam os momentos difíceis, até os nossos amigos nos abandonam, mas o Senhor, que deu uma promessa que o Consolador estaria, Ele está todos os dias aqui. Irmão, não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo, porque a solução está nele. O que precisamos está nele. O que eu preciso, irmão? Libertação está nele. Preciso de cura, está nele. Preciso de renovo, está nele. Preciso de palavra, está nele. Porque a palavra vai dizer que ele estava pregando a palavra e a multidão oprimia. Nós temos sede de ouvir a palavra do Senhor, porque sabemos que é só Ele que tem a palavra de conforto. Tanto que teve uma hora que ele estava pregando um sermão duro, e o povo começou a ir embora. Aí eles falaram: olha, mestre, está tão duro, pode ir também, mas só tu tens a palavra de vida eterna, é Ele, não somos nós, irmãos, porque é a palavra dele que nos completa, não somos nós que completamos a Ele. Ele veio para completar o que faltava na nossa vida: esperança e luz e paz, porque quando encontramos Jesus no caminho, nós temos paz, nós temos sossego, nós sabemos que todas as coisas podem acontecer, mas o Senhor, Ele vai se manter de pé, porque a sua palavra já diz que a vitória está sobre as suas mãos, porque Ele já venceu a própria morte, Ele já venceu o inferno, Ele já levou a chave da vida com Ele, a chave da morte. Está tudo na mão de Jesus, irmão. A quem você está fazendo? Aonde nós estamos buscando? Pedro, no momento que decidiu largar tudo que tinha, outros 2 discípulos também largavam, estavam também fazendo o que? Trabalhando. Eles estavam fazendo o que? Arrumando a rede junto com o seu pai. Que interessante. De vez em quando as pessoas dizem que Deus só se manifesta na oração. Não, Jesus nunca precisou de uma coisa para se manifestar. Ele se manifesta na tua casa, Ele se manifesta no teu trabalho, Ele se manifesta no teu dia a dia, porque tudo que respiramos é Deus. Deus está em todas as coisas. Deus não está somente num quarto trancado. Deus está na tua vida, onde tu andares. E Ele foi lá e chamou eles. E o mais interessante é que eles fizeram o quê? Largaram a rede, largaram o seu pai, largaram o que tinham para seguir Jesus também. Irmão, o que é e o que está de empecilho na sua vida para poder abandonar e seguir a Cristo? O que te atrapalha, que está ofuscando a tua visão de ver a Cristo? Reveja, olhe para trás se for necessário, e perceba que tudo há um propósito conforme a vontade dEle. Nada foge do controle do Senhor.
nada foge do seu plano, porque ele já tinha um plano de salvação, mas ele também já tinha um plano que desceria o Consolador, porque João Batista diz: eu batizo para a remissão de pecado, mas esse que veio após a mim vos batizará com o Espírito. Irmão, isso é uma promessa tão linda, porque quando entendemos que a presença do Senhor ela é derramada sobre nós, não temos mais a escolha. A única escolha que existe é Ele. A única escolha é viver por Ele. A única escolha que nós temos é andar com Ele. O que eu queria agora não vale de mais nada, é o que Ele quer para a minha vida. Se for necessário que eu tiver que ir lá embaixo, eu desço. Se for necessário o Senhor me levar para outro lado, eu vou, porque os planos do Senhor, Ele nunca se frustrarão, porque todo plano do Senhor tem um objetivo na nossa vida, porque todo plano do Senhor, Ele tem um objetivo de mudança na nossa vida, porque o Senhor, Ele traça os seus planos para poder mudar as nossas estruturas. Assim Ele fez com Pedro, um pescador, um homem que talvez até mesmo não saberia falar com o povo, mas foi esse, que de tantos erros, o Senhor foi de encontro com ele e disse: esse é o meu amado. E foi nesse que no livro de Atos se cumpriu o dia de Pentecostes. Foi através dele que a palavra foi ministrada e a presença do Espírito Santo visitou aqueles que estavam lá aguardando essa promessa. Quantos nessa noite estão aguardando a promessa da presença do Senhor sobre a sua vida? Irmão, a sua casa, como a casa de Pedro, vai ser visitada nessa noite. Creia que a esperança está chegando na tua casa. Creia que a solução está entrando dentro da sua casa. No momento que esse projeto e essa solução entrar, abra a porta da tua casa, porque Ele vai mexer no que é preciso ser mexido. Irmão, assim é nós todos os dias, em processo de transformação. Os discípulos andaram com Ele, mas será que eles entendiam quem era Senhor? Porque Pedro só foi aceitar Jesus depois da ressurreição, mas não tinha andado com Ele, não tinha visto os milagres, não tinha visto Ele mesmo curar a sua sogra. Tinha, irmão, mas ele foi só aceitar porque o tempo é dele, a hora é dele, o horário lá marcado para visitar a tua casa é dele. É que nem quando o pastor Chico ou o pastor Marçal vai lá, bota no calendário: ó, amanhã temos que visitar a casa do irmão, como é que Maico, amanhã vamos lá visitar a casa dele, já está marcado lá na agenda, o Senhor já tem lá, ó, tal dia já tem um horário marcado contigo, não adianta fugir que eu vou chegar, porque Jesus Ele não para, Ele sempre está andando, irmão, e vai ter uma hora que o cansaço vai fazer tu parar, e é aonde Jesus Ele te alcança, porque Ele diz: é no teu cansaço que eu vou te dar força, é nas tuas lágrimas que eu vou operar o milagre, é no teu sofrimento que eu vou curar as pessoas, é na tua angústia que eu vou trabalhar na tua casa. É quando nós persistimos, porque Pedro ele errou, mas ele persistiu. Pedro ele errou, mas ele não deixou de seguir a Jesus. É isso que acontece com a igreja, de vez em quando erramos e queremos nos acovardar, mas o Senhor Ele nos deu o espírito de ousadia. Olha, se for necessário 7 vezes o justo cair, 8 vezes Jesus levanta, irmão, porque é Ele quem chama e é Ele quem faz a obra, não é o homem, não somos nós que escolhemos a quem vai ser chamado, é Ele que escolheu, porque a palavra diz: antes mesmo que você fosse gerado, eu já tinha te escolhido para fazer a boa obra. E assim o Senhor fez com Pedro e com André, e com os seus discípulos, andando com eles no meio do caminho. E o mais interessante é que de repente, quando Jesus foi até a crucificação, podemos pensar que quando Ele morreu, eles ficaram sozinhos. Não ficaram não, irmão,
Porque Jesus, ele também afirma: é necessário que eu morra, que eu suba, para que ele desça, o Consolador. Ele não estava sozinho, porque há uma promessa sobre a sua vida, irmão. A mesma promessa que está aqui nessa Bíblia, ela ainda continua firme e de pé para aqueles que creem. Porque não vivemos mais pela vista, mas sim pela fé. Andamos a cada passo pela fé, tendo a certeza que Ele vai estar nos guiando, tendo a certeza que Ele vai estar te levando em lugares aonde você nunca imaginou chegar. Porque esse é um Deus de promessa, é um Deus que não falha, é um Deus que não mente, é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas o mais interessante é que quando a palavra fala que Pedro e eles largaram tudo, foi uma resposta imediata, não foi uma resposta: eu vou pensar, Jesus, se eu vou te seguir ou não, né? Marçal, pastor Marçal, Jesus está aqui, me segue. Não, pastor, calma aí, deixa eu ver aqui, eu acho que amanhã eu tenho que trabalhar, eu não vou poder te seguir porque eu estou cansado. Pedro foi e largou tudo que tinha naquele momento. Naquele momento, nós tardamos o processo porque nós quisemos, mas quando nós aceitamos ser chamado, e na hora entramos dentro desse chamado, Deus já começa a operar e fazer a vontade dEle. É aonde Deus, Ele diz assim: desce o sinal verde para eu poder trabalhar. Agora eu trabalho, porque Deus, Ele é um Deus de amor. Ele vai te fazer com cuidado. Ele vai chegar perto de você: queres, filho, que eu me aproxime? Não, Senhor, não quero. Então Ele não vai, porque Ele é sutil. Ele espera o momento que o estilhaço das nossas armaduras estão fracas, para poder agir. Porque Ele sabe o momento que tu vai clamar, irmão. Porque nós clamamos quando estamos angustiados, quando nós precisamos de alguma coisa, nós clamamos. Então Jesus diz assim: não, eu espero, eu sei que tu vai precisar de mim. Quantos precisam nessa noite de Jesus? Eu também preciso, irmão. Precisamos, porque aqui é uma casa de tratamento, aqui é uma casa de renovo, aqui é uma casa de chamado. Você que está sentado, não está sentado em vão. Você foi chamado para algo grande, para somar para o reino dos céus. Ei, irmão, profetiza. A palavra, ela é poderosa, e a palavra que foi nos dada com autoridade, também as nossas palavras também são poderosas. Tanto que nós temos, obrigado pastor, tanto que nós temos como a palavra de amaldiçoar ou abençoar a vida do irmão. O irmão, de repente, ele veio falar com você, abençoe a vida dele, irmão. Tão fácil é a gente amar aquele que nos trata bem, mas agora aquele que te trata mal, abençoe a vida dele. Porque a palavra nos fala: tudo que tu plantar, vai colher. O que tu planta no teu pensamento, tu também vai colher, irmão. O que tu pensa nos teus olhos, tu também vai colher. O que está no teu coração, você também vai colher. Tudo que tu plantares, você vai colher, irmão. Então abençoe a vida do teu irmão, para que tu seja abençoado. Se o teu irmão errou, não seja maior do que ele. Te diminua e diga: a mesma misericórdia que me alcança também te alcança. A mesma graça que está derramada sobre a minha vida também está derramada sobre a tua. O mesmo Deus que também muda a minha história também muda a tua. O mesmo Senhor que opera milagre, Ele ainda opera hoje em dia. Porque não somos nós, irmãos, que nos conseguimos nos manter de pé. É uma palavra e uma presença e o nome dEle. É Ele que nos mantém de pé. Irmão, os nossos passos são guiados por Ele. Irmão, muitas das vezes estava dentro da igreja, mas vazio. Ô irmão, como assim? Vazio, irmão. Porque não entendia o que era o reino dos céus. Porque não entendia quem era Jesus. Porque eu não entendi o que Jesus tinha feito na minha vida. Deus tinha feito um milagre, mas eu não tinha entendido.
eu não tinha percebido, eu estava cego. Mas de repente Deus, Ele já tinha um horário marcado comigo, e Ele foi e tirou as escamas, a trava do meu olho, para que eu conseguisse enxergar o verdadeiro reino, para que eu pudesse entender a verdadeira mensagem de que Ele veio trazer e que Ele deixou para os seus discípulos. É palavra de amor e de esperança, meu irmão. É palavra de unidade. É palavra de perseverança. É palavra de renúncia. É palavra de entrega. É palavra de obediência. Foi isso que o Senhor nos trouxe como para a nossa igreja. Irmão, se o teu irmão está com dificuldade, ajude. Porque a palavra diz: chore com aqueles que choram, se alegre com aqueles que se alegrem. Se o teu irmão está sofrendo, sofra com ele. Diga palavra de bênçãos para a vida dele. Traga palavras que edifique a sua vida e que não mate a fé dele, mas que acrescente sobre a vida dele a presença do Senhor que está derramada sobre a tua vida. Porque Pedro, por mais que ele errou depois do Pentecoste, depois de todas as coisas, ele estava caminhando, e de repente na porta do templo, da porta formosa, lá estava um coxo, e ele diz, e o coxo foi lá e disse assim: ó, me dá uma esmola, uma moeda. Mas aí Pedro já tinha entendido qual era a mensagem. Pedro já tinha entendido quem era Jesus. Pedro já tinha sido tocado por Jesus. Pedro já tinha aceitado o evangelho dentro do seu coração. Ele disse assim: ó, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha era a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele entra na casa, ele bota tudo em ordem. A depressão vai embora, a dor vai embora, a angústia vai embora, tudo vai embora, irmão. Porque quando a presença do Senhor chega, a alegria está junto conosco. Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas. É uma das coisas mais interessantes. No momento que eu mais precisei, quem esteve lá comigo foi Jesus. Quando eu mais precisei, quem me consolou foi Jesus. Quando eu errei, quem me trouxe uma palavra de conforto foi a palavra de Jesus. Porque quando erramos, o que mais tem é dedo apontando. Mas não se esqueça que quando você está apontando, tem três dedos também te apontando. É o Senhor dizendo: ó, ele falhou, mas você também pode falhar. Porque a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. É o Senhor dizendo que tu também vai ter pedra no meio do caminho. É o Senhor dizendo que também a tua fé vai diminuir no meio do caminho. É o Senhor dizendo que por mais que tudo aconteça, não te preocupa, que eu estarei contigo. Eu não vou te abandonar, meu filho, porque eu não te abandonarei. Pode uma mãe abandonar o filho, mas todavia eu nunca mais, nunca te esquecerei. O Senhor não se esquece daquele que Ele criou. O Senhor nunca te esqueceu, irmão. Não te envergonha diante do Senhor, mas te humilhe diante aos pés dEle, que você sabe que ali Ele vai tratar as suas feridas. Não foi assim que o bom samaritano fez? Veio o levita, não adiantou para nada. Veio outro, não fez nada. Mas quando veio o bom samaritano, que é Jesus, aquele que pode trazer o bálsamo, a cura e o que você precisa, é totalmente diferente, irmão. Queres mais alguma coisa para a sua vida? Irmão, a única coisa que eu quero é poder estar na presença do Senhor e cumprir a sua vontade nessa terra. Por mais que eu chore, mas que eu continue firme na presença dEle. Por mais que eu erre, que eu possa voltar e me consertar diante da presença dEle. Porque o inimigo, ele nos acusa daquilo que não nos confessamos diante do Senhor.
Mas quando nós nos confessamos diante do nosso Criador, o Senhor, Ele é advogado, Ele diz: olha, sai daqui, porque Ele já está comigo. Ele já está guardado pela mão, pela destra do Senhor. Operando Deus, ninguém, irmão. Quando Deus opera, pode o inferno se levantar, pode os caluniadores se levantar, pode aqueles que duvidam do teu chamado se levantar, mas o Senhor, Ele vai cumprir a promessa que fez para a tua vida. Porque quem olhou para Pedro não dizia que um pescador seria um grande homem que trazeria a palavra do Senhor. Quem olhou para ele não ia dizer que ele ia fazer grandes coisas, porque a palavra diz também que Pedro, por onde ele andava, a sua sombra curava. A distâncias e quilômetros de outra cidade, o inferno, os demônios já gritavam, porque lá vinha Pedro. Olha o que o Senhor faz, olha da onde Ele te tira e aonde Ele te coloca. Esse é um Deus que muda história, esse é um Deus que muda a vida, esse é um Deus que faz o que quer e na hora que Ele quer. O Senhor, quem crê na sua promessa sobre a sua vida? Quem crê nessa promessa sobre a sua vida? Você crê que o Senhor vai entrar na tua casa nessa noite e vai fazer a sua vontade sobre a sua vida? Você crê que hoje o Senhor vai operar restauração na tua casa? Você crê que o Senhor vai operar a cura no meio da tua casa? Você crê que o Senhor hoje vai visitar o seu marido e vai transformar a vida dele? Você crê que o Senhor vai visitar a esposa e vai mudar a sua vida também? E não só do homem e da esposa, mas sim como também os seus filhos, porque através do seu filho continua a geração do Senhor. Por aqui eu encerro a minha pregação. Até aqui foi até onde o Senhor me usou. Se eu falar daqui por diante, já não vem mais do Senhor. E também porque a minha esposa já mudou o horário lá para mim. Irmão, por quê? Porque temos que ser prudentes. O Senhor, Ele é organizado em tudo que Ele faz. O Senhor é princípio de organização. Então, se Ele já falou, está falado. Já ouvi e vamos obedecer. Aqueles que se sentiram tocados por essa palavra, se quiserem, com a autorização do pastor, se quiserem vir até aqui na frente, receber oração e sair daqui com o seu milagre, com a sua presença, vem até aqui na frente, irmão, porque é aqui onde você entrega no altar aquilo que você precisa, e aqui o Senhor, Ele te abençoa. Com isso, gostaria de convidar os pastores para estar olhando ali embaixo, orando pelos irmãos. Vamos orar, igreja. Quantos são gratos pela palavra do Senhor? Amém, Senhor. Então, Senhor, nesse momento agora, quero te agradecer pela tua palavra que foi ministrada sobre a nossa vida. Essa palavra que alcança todos os dias ao nosso coração. Essa palavra, Senhor, cujo, Pai, traz solução para a nossa vida. Aqui estão os teus filhos na frente do teu altar, para buscar uma resposta em ti, para buscar o conforto e o consolo sobre a tua presença. Visita nessa noite, Senhor, os teus filhos que estão aqui. Opera, Senhor, visita, Pai, enche os teus filhos da tua presença, que eles hoje possam sentir a tua glória, que eles hoje possam levar essa mensagem para a sua casa, que eles hoje possam, Pai, se encher da tua presença, que ele hoje, Pai, possa se sentir renovado pela tua palavra, porque a tua palavra é esperança, é luz para os meus pés, é aonde nos dá a direção e a resposta no tempo certo. Aleluia, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a tua igreja, e é isso que nós te pedimos, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Obrigado.